Ontem eu acordei logo de manhã tendo uma reflexão sobre Deus e sobre tudo aquilo que representa Deus. Paz, amor, a bondade, a paciência, né? O bom viver, a esperança. E sobre essa minha reflexão, eu fui, de certa forma, tomado por um poder de consciência, um despertar de consciência que me fez compreender que nós, seres humanos, como diz a própria Escritura, em Gênesis, quando Adão e Eva comeram do fruto, Deus disse a eles assim: agora eles são como nós, conhecendo o bem e o mal. Bom, então se somos como eles, eu acredito até que ali seja uma metáfora, um conto, que de dois seres conversando, que representam o próprio bem e o mal. Embora alguns acham que não, ele estava falando com Jesus Cristo. O que nós temos de que seja Jesus Cristo é que ele é bom, tal como Deus. Então, se formos analisar bem isso aí, a gente chega à conclusão de que que ele não estava falando com Jesus Cristo, porque somos como eles, Deus e Jesus Cristo. Pensa bem, Jesus Cristo é como Deus, e tais representam o amor, a paz, a alegria, a felicidade, tudo que é o bem. Quanto a nós, seres humanos, somos carregados de duplas, né? De essência dupla. Por quê? Porque somos bons às vezes, somos maus. Então isso me levou a crer que Deus, ali em Gênesis, é uma conversa entre o bem e o mal. Sendo que em Jó também diz que Deus e o mal, o diabo, se comunicavam. E tendo em vista o que somos, eu creio que sim, era uma conversa entre o bem e o mal, ou quem queira dizer que seja entre Deus e o diabo. E sobre tudo isso, eu concluí que se somos como Deus e o mal, o diabo, então é porque nós também temos o poder de criar aquilo que não existe. Alguém pode dizer: eu posso fazer acontecer, materializar coisas que não existem. Não, tudo isso Deus já fez. A terra e tudo que nele há, o universo, enfim, tudo que existe foi criado por Deus. Possamos pensar assim. Mas, como eu já disse, o amor, não existe o amor, ele não é tangível, não é visível, ou seja, ele não existe. A paz, a alegria, ela não existe, a menos que nós, como seres capazes de criar e tornar real alguma coisa, não o faça. E para que possamos fazer com que o amor exista, a paz, a alegria, que isso são características de Deus, é preciso que nós vivenciamos isso. É preciso que nós demos vida a isso. Ora, aonde está aí o amor? No espaço sideral? Aqui dentro desse cômodo? Do seu lado? No bolso de alguém? Não, ele não existe, a menos que você o torne real. A menos que você ame, pratique-o, até que você se torne esse amor, até que você se torne essa paz, até que você se torne essa alegria. Veja bem, a guerra, ela não existe antes que alguém, uma mente, não sã, mas uma mente poluída, a torne real, a vivencie, a crie e se torne essa própria guerra. Eu vejo que às vezes é difícil para alguém entender isso que eu estou falando por causa do meu baixo nível intelectual, meu linguajar é muito simples, às vezes eu não consigo expressar aquilo que eu sinto. Logo, quando eu penso no bem, quando eu penso em Deus, eu o conheço. Mas quando vou falar, eu me perco.
Mas não deixe de entender isso que eu estou falando, avaliando o meu linguajar, o meu baixo conhecimento de palavras técnicas, o meu vocabulário curto. Mas só entenda isso. Olha, eu vejo, como eu falei, de guerra, de amor, de paz, né, de alegria, de tristezas e sofrimento. Eu quero usar aqui uma alusão. Digamos que você esteja em guerra com os que estão mais próximos de você, pode ser sua namorada, sua noiva, seu noivo, namorado, sua esposa, seu esposo. Que entre vocês não há paz, é só guerra, discussão. E vocês ficam às vezes orando. Deus me dê o amor, me dê a paz, me dê a paciência. Não, você tem o poder de criar isso. Crie a paz, crie o amor e vivencie isso. Faça que isso exista. A paciência, a compreensão. Porque, como eu já disse, ela não está lá no céu, não está no espaço, não está do seu lado, nem mesmo em você. Mas você tendo o poder de criar aquilo que é invisível, imaterial, físico ou metafísico, você pode se tornar essa paz, se tornar essa paciência, se tornar esse amor, se tornar essa alegria. Então, viva isso, faça isso acontecer no seu relacionamento com a esposa, com o esposo, com o namorado, com a namorada, com os vizinhos, com a família. Torne-se isso, porque você não vai encontrar isso em lugar nenhum, nem mesmo dentro de você. Mas você pode criar e fazer real. É algo assim tão sublime, é algo que um despertar de consciência que falei, poxa vida, isso foi ontem. E até ontem eu tinha tantas guerras dentro de mim, tinha tantas provas, tantas tribulações. E de repente eu senti isso. O amor não existe, João. Mas você pode torná-lo real. Você pode ser esse amor. Você pode ser essa paz. Você pode ser essa bênção. Viver essa bênção. Dar vida a ela e fazer com que tudo aconteça. Como eu já disse, não uma forma de materializar coisas, mas de senti-la, de vivê-la, de criá-la dentro de si. Talvez isso explique a conversa lá de Gênesis. Ora, agora eles são como nós, conhecendo o bem e o mal. Então, escolha. Quando você está numa guerra, surgiu uma guerra entre seus relacionamentos, saiba que essa guerra foi criada por ti ou pelo outro, mas ela não existia. E chegou a hora de você acabar com essa guerra se transformando em paz, porque ela não existe. A paz não existe, mas você se transforma em paz, se transforma em amor, em paciência. E assim você vai vendo que o ciúme não existe, a desconfiança não existe, tudo é você que cria e a torna real. Então, a desconfiança, deixe ela sem nunca existir. Vou fazer que exista, que eu sinta que eu vivo a confiança. O ciúme não existe. Se veio a surgir, vou agora destruí-lo. Vou ser uma pessoa tranquila, uma pessoa compreensiva. E tudo isso é o que cabe a nós, nós temos o poder de criar. Tudo que você vê que é belo, uma pessoa assistenciando um doente, ajudando uma senhora a atravessar a rua, dando comida a quem tem fome, água a quem tem sede, você vê que essa pessoa está vivendo isso, ele se tornou isso. Não foi algo que incorporou nele, não, foi ele que tornou real a bondade. A gratidão também. Gratidão não existe, a menos que você se torne a própria gratidão. Então que sejamos assim, às vezes alguém pode pensar, ele está querendo dizer que ele é como Deus, que ele é Deus, ele pode não. Nós não temos poder de criar nada que seja tangível, visível e material, porque tudo já foi criado. Ora, tem pessoas, não existiu o celular, tem pessoas que conseguiram fazer.
É do campo das ideias. Não tem um celular, pensou, vou criar o celular. As coisas materiais. Porque isso existe matérias e energias que pode, né, bem trabalhada, se transformar no celular. E assim foi feito. Mas aquilo que é metafísico, espiritual, invisível, não existe. O que é invisível não existe. Você não pode sentir, não pode tocar, não pode ver. Então é isso. Se você procura o amor, você não vai encontrar ele em lugar nenhum. A menos que você faça com que ele surja. A menos que você faça que ele exista e que você seja esse amor. Desculpe, pessoal, eu gostaria tanto de fazer vídeos bem elaborados, bem da medida que as pessoas merecem ouvir, mas o meu potencial é esse, é falar assim, expressar assim. Valeu.